É isso aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, aqui mais um conteúdo de qualidade no canal do Golzão, o panfleteiro do tráfego. E hoje nós vamos falar o que o gestor de tráfego faz, o que esse carinha faz, né? O que faz um gestor de tráfego pago? Você tem ideia do que esse profissional faz? Qual que são as funções, as principais atividades dele, né? O impacto que ele gera, né, nos negócios, nas empresas? Ou você só acha que ele é um apertador de botões? Porque eu já escutei muito por aí dizer que gestores de tráfego pago são apertadores de botões. Eu vou falar um negócio para você. Pensa um negócio que eu não gosto. Olha, nunca ninguém falou para mim que eu sou apertador de botão, não. Mas eu vou falar, se um dia falar, eu tenho a resposta na ponta da língua de tudo que eu faço. Eu sou um assessor de marketing digital. Eu faço assessoria, consultoria. Eu sou um estrategista, um especialista. Eu sou um cara que domina o negócio, entendeu? É assim que um gestor de tráfego tem que se considerar. É claro que tem que saber apertar os botões, é lógico. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo que além de apertar botão, o cara tem que ser um estrategista e por quê? E como que ele faz, da maneira que faz, qual que é a importância disso tudo, beleza? Então, o que faz um gestor de tráfego pago? Nós vamos falar nesse vídeo agora. Porém, entretanto, todavia, lembrando que eu não sei se você aqui é iniciante, eu não sei se você já é meia boca ou se você tem experiência com gestão de tráfego pago, né? Esse mercado digital poderoso que está sempre crescendo, não vai parar de crescer nunca. Não sei que fase que você está, mas se você quiser a minha ajuda, se você quiser que eu pegue na tua mão, se você quiser iniciar essa jornada ou complementar a sua jornada, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Um link, tá? Que vai direto para vários cursos meus. Tem o Profissão Gestor de Tráfego para iniciante experiente, tem um curso Panfletagem Digital, esse aí já é mais para galera um pouco mais experiente, porque são prospecções poderosas, tem consultoria, tem tudo lá. Vê lá o que cabe melhor para você. Vem, entra que eu tô te esperando, com o maior prazer eu vou te ajudar. Beleza? E agora, sem demora, mas vou pedir mais uma coisa. Só mais uma coisinha. Eu nunca pedi nada para você. Você pode ter certeza que eu nunca pedi nada para você. Eu vou pedir só isso aí, só dessa vez. Ó, faz o seguinte. Clica aqui, ó. Tem um negocinho assim, ó. É uma mãozinha assim, ó. Clica ali nessa mãozinha para cima. Clica ali no joinha. Curte o vídeo, beleza? Já vai no botãozinho de inscrever-se, se inscreve no canal, aciona o belangundego lá, o sininho, beleza? Para você ficar por dentro de todos os outros vídeos que a gente vai colocar aqui no canal, beleza? E já compartilha também esse vídeo com a galera, compartilha com aquela pessoa que está com dúvida se ela trabalha com isso, se não trabalha, ou até se o cara não quer ser um gestor de tráfego, mas ele quer entender como que funciona, porque às vezes você está assistindo esse vídeo, você é um dono do negócio local, um prestador de serviço, se você quer entender o que um gestor de tráfego faz, né? É lógico, e você mesmo pode até fazer para você, tá bom? E eu não indico, indico que você contrate um gestor de tráfego pago, mas se você tiver tempo para fazer para sua própria empresa, clica no link lá da bio e vem comigo, da descrição, né? Da bio é lá no Instagram, mas tá de boa. Bora pro vídeo que eu já enrolei demais. É isso aí, na tela do computador, mapa mental é a melhor didática para poder se aprender ou ensinar, tá? Mapa mental. É top de linha. Vamos lá sem demora. O que faz um gestor de tráfego pago? O que faz? Nós vamos abordar aqui as principais atividades que esse carinha faz, o impacto que ele gera no crescimento dos negócios e também nós vamos abordar aqui, ó, apertador de botões. Nós vamos falar sobre isso também, beleza? As principais atividades de um gestor de tráfego pago. O que esse cara faz? Qual que é a ideia dele? Ou dessa mulher, né? Tem as gestoras também de tráfego, com certeza. Então vamos lá. A gente vai abordar aqui as principais atividades, tá? Principais atividades de um gestor de tráfego pago. Pesquisa de público-alvo, tá? Criação de anúncios, beleza? Segmentação de audiência e análise de resultados e otimização. Só esses 4 tópicos aqui, só esses 4 tópicos aqui, cai por terra esse negócio aqui de ser apertador de botões. Porque
Essas atividades aqui, o cara tem que ser bom, tá? Para fazer isso daqui. Tem que saber. Porque apertar botão, qualquer um sabe apertar, na verdade, tá? Até uma criança de 5 anos aperta os botões na tela do celular, beleza? Então vamos lá. Principal atividade focada em pesquisa de público-alvo. Um gestor de tráfego pago, ele tem que entender, tá, de público-alvo. O público-alvo é o quê? É o público-alvo de um certo negócio, de um certo cliente. Porque quando você é um gestor de tráfego pago, é lógico que você vai fazer, claro, você vai fazer anúncios para você tem que fazer anúncios para você, lógico, né, para você conseguir clientes, tal, aumentar sua audiência, etc. Mas a principal função mesmo dele é fazer anúncios para negócios locais, para e-commerce, para lojas, para prestador de serviço, para infoprodutores e etc. Tem, né, várias coisas. Só que ele tem que entender de público-alvo. O público-alvo é o público daquele negócio local lá. Então, ele tem que entender primeiro do negócio local. Sei lá, uma academia. Ele tem que entender como é que funciona uma academia. Para que serve? Parece óbvio, mas você tem que pensar. Você tem que, o gestor de tráfego pago tem que analisar as coisas com estratégia, tá? Não é simplesmente lá colocar as informações lá de qualquer maneira, apertar o botão e achar que vai dar tudo certo. Não, não é. Até um tempo atrás isso dava certo sim, hoje não, esquece. Tem que ter estratégia mesmo, tem que ser um especialista, tem que fazer análise, tem que metrificar, o negócio é bem mais embaixo, tá? Então vamos lá. Pesquisa de público-alvo. Qual que é a função, né? Essa função, o que quer dizer? Que ele tem que entender e estudar o público-alvo de um negócio local, igual eu falei, de um prestador de serviço, o que seja, tá? A ideia aqui é o seguinte, que a primeira tarefa, antes do cara querer ser um gestor de tráfego pago, né? É ele estudar, ele entender, tá? O público. Ele tem que entender de público. E quando eu falo entender de público, é entender de pessoas. Se você não entender de pessoas, se você não entender o comportamento do ser humano, se você não entender os interesses das pessoas, se você não entender a necessidade do povo, vamos dizer assim, você não consegue, cara, fazer gestão de tráfego pago. Porque você tem que ser um conhecedor. Porque quando você conhece o público-alvo de um negócio, tá? E outra coisa, você tem que entender do negócio também, tá? Do seu cliente ali. O gestor de tráfego pago tem que entender como que funciona a dinâmica do negócio. É claro que não precisa entender tão profundamente como o dono, mas ele tem que ter uma visão geral muito legal e bem analítica de como que funciona tudo, para ele poder fazer o quê? Criar campanhas que realmente chamem atenção. Então, a primeira coisa que um gestor de tráfego pago faz: estudar. É a primeira coisa. Tem que estudar, tá? E não para de estudar nunca, tá? Estuda o tempo inteiro, tá? E ele tem que entender, porque estudar é uma coisa, entender é outra, lógico. Ele tem que entender comportamento, interesse e necessidades. Aí faça, pô, Golzão, tá, beleza, mas o que é o comportamento? O que são esses interesses, né? Essas necessidades que um gestor de tráfego tem que saber, tem que entender, tem que estudar, que para ele poder conseguir gerar campanhas que realmente chamem atenção, né, para gerar resultado para negócios locais, empresas e etc. Cara, comportamentos. Vamos falar um pouco disso daqui, tá? O comportamento é a forma que as pessoas agem, como que elas reagem, como que elas tomam decisões. O comportamento das pessoas são baseados nas decisões que elas tomam no dia a dia delas, tá? Especialmente aqui em resposta ao que elas veem, né? E como elas olham, como elas observam as ofertas que elas recebem online. Porque, lógico, nós estamos falando aqui de gestão de tráfego pago, nós estamos falando de anúncio online. Então, o nosso foco é entender o comportamento das pessoas, tá? Como que elas tomam decisões dentro do mundo do marketing digital, dentro, né, dessa esfera, dessa bolha de marketing digital, que é o virtual, né? Então, como que elas se comportam? O cara tem que entender. O cara tem que saber, tá? O trabalho do gestor de tráfego pago aqui é entender o comportamento do público, tá? É fundamental isso, porque isso vai revelar como e onde essas pessoas consomem conteúdo. Ele tem que saber onde elas estão. Elas estão no Instagram, elas estão no Facebook, no TikTok, elas estão no LinkedIn, elas estão no YouTube. Onde é que elas estão, né? Por quê? Sabendo como que elas se comportam, como que elas tomam decisões baseadas, né, nos anúncios que elas estão vendo, ele vai conseguir despertar o interesse nelas para que elas possam agir, né, de acordo com o que ele quer, tá? Seja a pessoa está comprando um produto, se ela está visitando um site, se ela está interagindo com uma marca, se ela está olhando o feed, se ela está vendo Reels, cara,
tem que entender de comportamento, tá? Principalmente como que elas se comportam quando elas são instigadas ali, quando as pessoas são movimentadas por um estímulo, né? O que que elas fazem? Como elas se comportam? Para onde elas vão? Tá? É esse tipo de comportamento que tem que entender. Então, cara, isso aqui tá muito além do que apertar botão. Tá muito além do que apertar botão. Só isso daqui já caiu por terra a parada de apertar botão, tá? Ou seja, estudar o comportamento do público permite que o gestor de tráfego ele crie campanhas que realmente se conectam com as pessoas, tá? Com o que elas desejam, na verdade, e o que elas precisam. Otimizar cada anúncio, né? Ele consegue otimizar cada anúncio baseado nesses comportamentos, né? Como que elas agem, como que elas se comportam, tá? Para alcançar os clientes certos, no momento certo, tá? Aumentando as chances de conversão de retorno de investimento na empresa. Ou seja, no caso, a empresa daquele negócio local, aquela academia, aquele salão de beleza, aquele e-commerce, aquela loja virtual, tá? Tem que entender, beleza? Isso é comportamento, tá? Interesses, tá? Isso aqui é muito utilizado, tá? Nas campanhas, tá? Muito utilizado mesmo. Os interesses, o que são os interesses, né? Por que que o gestor de tráfego pago tem que saber, né, de interesses, né? Isso é uma das funções dele, do que ele faz, tá? São temas, atividades e preferências que capturam a atenção das pessoas e refletem o que elas gostam de fazer, aprender ou comprar. Interesse, pô, o cara tem interesse em futebol, o cara tem interesse em academia, o cara tem interesse em musculação, né? A pessoa tem interesse em comida japonesa, a pessoa gosta de praia, a pessoa tem interesse em iate, em carros de luxo, tudo isso é o interesse. Então você tem que entender que esses interesses que as pessoas têm vai refletir, tá, no trabalho de gestor de tráfego pago. Ele tem que entender, tá? Ele tem que entender de interesse. Para o gestor de tráfego pago entender esses interesses das pessoas, o que elas desejam, o que elas querem, elas têm interesse em quê, é fundamental e é essencial também, tá? Pois eles guiam a criação de campanhas direcionadas, ajudando a falar diretamente com o que atrai e envolve o público. Então, quando você sabe qual que é o interesse daquela pessoa, baseado no negócio que você está trabalhando ali, que você vai divulgar, então o gestor de tráfego, quando ele sabe disso, ele vai conseguir identificar o interesse melhor, tá? Porque a gente já falou de comportamento e pegou interesse. Você vê que se o cara entender de comportamento e de interesse e já unir os dois, já fica mais poderoso. Tem que usar estratégia. Tem que pensar, tem que analisar, tá? Então, quando ele faz isso, cara, ele consegue envolver o público certo, tá? Na hora certa. Mostrar aquele anúncio pro público certo, entendeu? Na hora certa, beleza? Então, ele tem que entender do comportamento, tá? O que leva as pessoas a agirem através dos anúncios, onde elas estão, tá? Onde é a melhor plataforma, é Google, é o quê? É Meta, entendeu? E aí, os interesses. Tá? O que elas têm interesse em quê? Isso tudo o gestor de tráfego ele tem que saber, é função dele, tá? Estudar os interesses do público vai permitir que o gestor de tráfego ajuste cada anúncio para combinar com o que o cliente potencial realmente valoriza. Assim é possível gerar um impacto maior, aumentar a relevância da campanha e fazer com que a mensagem seja muito mais persuasiva e eficaz. Tá? O que isso significa? Significa que quando você consegue identificar o comportamento, o interesse do público, você vai criar uma campanha baseado nisso. E quando você cria uma campanha baseada nisso, você tem que pensar que uma campanha, né, tem que ter texto, que é a copy, né? Depois vou deixar aqui no canal uma aula só de copy, de copyright. O criativo tem que entender de criativo. O criativo é o quê? É o post, é a arte ali, é o panfletinho digital, é a postagem, é aquilo lá. Então ele tem que entender de copy e de criativo. E a copy e o criativo vai falar com esse público, porque ele já sabe o interesse. Então, se ele tem interesse em musculação, ele vai fazer um anúncio para uma academia, então ele vai conseguir analisar o comportamento, né, daquelas pessoas, analisar o interesse, juntar um com o outro e na copy, no criativo, ele vai conseguir desenvolver tudo isso. É assim que uma campanha, é assim que um anúncio gera mais resultado, atrai mais pessoas, tá? Com essas combinações de comportamento, de interesse e de necessidades, tá? As necessidades das pessoas são as coisas que elas realmente precisam, tá? Para resolver o quê? Geralmente para resolver um problema, para alcançar um objetivo, tá? Ou alguma coisa específica ali na vida delas para melhorar a vida delas, tá? Necessidade, geralmente necessidade, o ideal aqui quando a gente pensa em necessidade
é quando acontece alguma coisa, né? E a pessoa precisa correr atrás de alguma coisa. Então, a necessidade o ser humano cria conforme ele vai vivendo. O melhor local para você fazer anúncio baseado em necessidade, cara, é no Google, tá? É claro, a Meta também, mas no Google é o melhor. Se você entender da necessidade das pessoas, você consegue entender a plataforma que você tem que fazer o anúncio. Então, o gestor, é função dele entender da necessidade da pessoa para saber, né, do público-alvo, a necessidade do público-alvo, tá? Dependendo daquele negócio local, daquele prestador de serviço que ele vai fazer anúncios, para ele poder identificar qual é a melhor plataforma para ele anunciar. Cara, isso é pensar, isso é ser estrategista, é você analisar o público, tá bom? Não é disse que me disse, e achismo e fazer as coisas no achismo. Isso não existe, tá? Outra coisa, no trabalho do gestor, tá? No trabalho do gestor de tráfego, entender essas necessidades é crucial para criar campanhas que oferecem soluções reais e práticas para o público. Cara, essa frase já falou tudo, tá? Então, identificar as necessidades do público ajuda o gestor de tráfego a posicionar cada anúncio como uma resposta direta a esses desejos, porque a necessidade ela pode ser um desejo, a necessidade pode ser algo que a pessoa precisa, pode ser uma dor da pessoa, uma necessidade pode ser uma dor. A pessoa quer emagrecer, às vezes pode ser uma dor, porque o cara tá gordinho, a menina tá gordinha, é uma dor. Então cria uma necessidade daquilo de emagrecer, né? Tem vários tipos de necessidades, que podem ser desejo, pode ser por dor. Então, ele mostrando essa oferta, né, ele atende exatamente ao que o cliente está procurando, tá? Na hora certa e na hora que ele está procurando. Então, entender disso, você consegue fazer com que as chances de ter uma conversão, né, ou o público se comprometer com aquele anúncio, né, com aquela oferta, com aquela promoção que seja, tá? Fazer com que isso gere valor imediato na hora que ele está ali pesquisando, na hora que ele está vendo aquele anúncio, tá? Para gerar conversão para o negócio local, para o prestador de serviço, para o e-commerce, para o que quer que seja, tá? Então, cara, isso aqui é o básico do básico aqui, tá? Do que um gestor de tráfego pago faz e que ele tem que entender. Básico do básico do básico. Comportamento, interesse e necessidade, tá bom? E até dados demográficos ele tem que entender, eu não coloquei aqui. Porque aí já entra cargo, né, localização, né, essas coisas. Mas, cara, isso é o básico. Saber qual que é o cargo das pessoas, etc, tá? Não precisei nem colocar aqui, coloquei aqui os principais mesmo, tá bom? E aí, baseado nisso daqui, eu coloquei aqui um exemplo, tá? Uma academia, por exemplo, de um bairro, né? Focado aqui no comportamento, no interesse e na necessidade, focado nisso aqui. Então, uma academia de um bairro, o dono, ele quer atrair ali jovens e adultos que querem treinos rápidos. Vamos pensar que é uma cidade grande, né, que é uma capital, então geralmente as pessoas estão sempre muito ocupadas, tem sempre muito trânsito, elas estão sempre querendo fazer as coisas cada vez mais rápido, né, é natural, tá, do ser humano isso, né, de ter rapidez nas coisas. Então, se o dono da academia identificou isso, e ele chega para o gestor e fala, né, o gestor ele tem que identificar quem que é o público, né, que está interessado em exercícios rápidos e eficientes. Então ele tem que criar uma campanha focada, por exemplo, em treinos de 30 minutos. Só que ele tem que entender ali do comportamento. Quem são esses jovens? Onde eles estão? O que eles fazem? Por que eles vão acessar o site? Ou será que eles vão para o WhatsApp? Você tem que entender. Vai levar eles para o site? Vai levar eles para um cadastro? Vai iniciar uma conversa no WhatsApp? Vai ser uma promoção? Como é que vai ser esse criativo? Nós vamos falar o quê? Treinos de 30 minutos? O quê? Vai ser uma promoção? Não vai ser... Cara, ele entendendo do comportamento, do interesse. Interesse em musculação, interesse em fitness, em crossfit, em saúde, em beleza, em botox, até tudo isso aí, dependendo do público que você está analisando, do negócio da pessoa, isso pode até fazer sentido, tá? Comportamento, interesse e a necessidade. Aqui a necessidade pode entrar ali de querer emagrecer. Às vezes o cara tem que fazer uma academia, por quê? Por causa de problema de saúde. Cara, você tem que entender, tem que analisar o público, entender até a localização ali, tá? Onde tá, nesse exemplo aqui que eu tô falando da academia, beleza? Tem que entender, tá? Então, ou seja, uma das principais atividades do gestor de tráfego pago, pesquisa de público-alvo.
né? Super simples, né? É só apertar um botão, beleza, tá bom. Vamos lá. Outra coisa principal, uma atividade principal é criação de anúncios. É lógico, né? O gestor de tráfego pago ele tem que saber criar anúncios. Então, focado em criação de anúncios, uma função dessa atividade, né, é produzir anúncios atrativos e persuasivos. O cara tem que entender de copy, o cara tem que entender de criativo, tá? Não adianta, tá? Hoje o cara ser um gestor de tráfego pago, a mulher ser uma gestora de tráfego pago e não entender de copy, de criativo. Vai ficar para trás, vai ser um apertador de botão, vai ser um profissional medíocre e vai sair do mercado rapidamente. E tem vários por aí, tem vários por aí. Você que está aqui com certeza não é, porque se você está aqui nesse conteúdo até agora, é porque você está entendendo a importância de você se qualificar, a importância de você ser um profissional especialista em gestão de tráfego pago para negócios locais, para prestador de serviço, você está entendendo, é por isso que você está aqui. Então, tem que saber, tá? Tem que saber. Não precisa saber tudo profundamente? Não, beleza, não precisa, mas você tem que ter a ideia geral. Você tem que saber como funciona. Eu sei como funciona tudo, já fiz tudo, já fiz copo, já fiz criativo. Eu tive que aprender tudo, até site eu faço, tá? Eu tive que aprender tudo. Hoje eu já delego. Beleza? Então, cara, o gestor, ele cria e configura anúncios visualmente atrativos e com mensagens persuasivas que despertam interesse, tá? Então é isso, tem que criar, tá? Ó, visualmente atrativos com mensagens persuasivas. Atrativo visualmente, ó, o olho. Mensagens persuasivas, copy. Tem que entender, tá? Hoje tem inteligência artificial que ajuda a fazer tudo isso daqui, tá? Bem tranquilo. Vamos por aqui para um exemplo, por exemplo, uma loja de roupas, né? Que o gestor ele cria uma campanha com fotos dos produtos, né? Os melhores produtos, pode colocar ali uma modelo ou um modelo, um homem, uma mulher bonita, bem vestido com as roupas da loja, né? Com umas descrições chamativas ali, voltada ali para um apelo às vezes sensual, para um apelo um pouco mais clássico, né? Depende, né? Do nicho, né? Do subnicho que essa loja de roupas trabalha, né? E pode também criar uma promoção ali bem especial, né? Então você vê que o anúncio vai falar com o público-alvo através da copy, né? A criação desse anúncio e do criativo. Então tem que entender. Uma das funções do gestor de tráfego pago é entender de criação de anúncios, tá? Não só do gerenciador de anúncios, mas de copy e de criativo, beleza? Outra coisa principal também é a segmentação de audiência, tá? Segmentação de audiência. O gestor de tráfego pago tem que saber segmentar o público. Quando ele entende de comportamento, de interesse e de necessidade, ele vai ser muito mais fácil para ele entender ou fazer a segmentação da audiência, que é o quê? Segmentação de público, que é o quê? Direcionamento detalhado, ou seja, conseguir pegar todas essas informações que ele estudou ali do público-alvo do cliente, que ele vai fazer a gestão de anúncios e ele vai conseguir fazer a segmentação dentro dos gerenciadores com estratégia, tá? Com estratégia, beleza? Então, focado nessa função, ele tem que definir quem vai ver o anúncio para aumentar as chances de conversão. E ele só vai conseguir fazer isso daqui se ele entender do quê? De público-alvo, beleza? Só se ele entender de público-alvo. Então, a importância de definir corretamente quem vai ver o anúncio evita gastar investimento com quem não tem interesse no produto, tá? Quanto mais ele segmentar a audiência, melhor, tá? É claro que depende de muitas coisas e também das estratégias ali, mas quanto mais ele segmentar, quanto mais ele saber quem é o público-alvo, melhor, porque você vai investir o dinheiro e vai mostrar o anúncio, vai pegar o anúncio certo para a pessoa certa, para o público certo. Entendeu? Vai colocar a empresa do teu cliente, o gestor de trabalho vai pegar a empresa do teu cliente e colocar na frente da pessoa certa. Ou vai pegar a pessoa certa e colocar na frente da empresa certa. Beleza? É isso, a segmentação de audiência. Um exemplo, um restaurante, por exemplo, ele quer alcançar clientes a poucos quilômetros de distância. 2 quilômetros de distância ali dele, entendeu? Para que as pessoas vão até lá. Né? Não só para trabalhar o delivery, mas quando a gente pensa em um restaurante, a gente pensa logo que, além do delivery, o cara tem um atendimento de mesa, né? Então ele quer divulgar ali a poucos quilômetros, por quê? Para não ficar longe, para as pessoas terem interesse. Pô, é pertinho, vamos lá jantar? É pertinho, vamos lá almoçar? Né? Em vez de pedir em casa, etc. Porque depois da pandemia a galera começou a pedir tudo em casa, né? Mas, graças a Deus, hoje, né? Isso já passou e estamos todo mundo aí
numa boa, saindo, passeando e comendo em vários restaurantes, né? Então, o gestor ele tem que configurar a segmentação para que os anúncios apareçam apenas para as pessoas que estão ali próximas, tá? E tem como fazer isso, com certeza. Não só apertar um botão. Mas o cara chega assim, eu só quero que apareça para as pessoas que estão a 1 quilômetro aqui. Eu só quero que apareça para as pessoas que estão a 2 quilômetros, que têm interesse em, sei lá, hambúrguer, entendeu? Alguma coisa assim, tá? E baseado no comportamento, no interesse, na necessidade, ele vai conseguir fazer essa segmentação. Isso daqui que eu dei, esse exemplo aqui, é bem tipo ralezinho, assim, tá? É o mais simples de se fazer para, né, você poder entender aí o ponto de partida das coisas, tá? Outra coisa, né, que o gestor de tráfego faz, que é uma das suas principais atividades, é análise de resultados e otimização. Esse daqui é o mais importante de todos. Para mim é o mais importante de todos, tá? É claro que dentro dessa função dele, monitorar e ajustar os anúncios conforme o desempenho é importante ele entender de métricas, ele entender de CPM, de CTR, né, de CPA, né, isso tudo também vai ter no canal uma aula gravada só sobre isso, tá? Mas analisar os resultados, porque na hora que ele sobe as campanhas, né, já que ele estudou o público-alvo, fez tudo certinho lá e subiu, ele vai ter que depois analisar essas campanhas para depois otimizar elas. Então, o cara, ele tem que entender, né, de métricas, ver o que está acontecendo para entender o que ele precisa otimizar. Será que ele precisa mudar a copy? Será que ele precisa mudar o criativo? Será que ele precisa mudar o público? Né? Será que ele errou? Será que não, o objetivo de campanha que ele está utilizando é aquele mesmo? Será que um outro não caberia melhor? Será que um de engajamento não cabe melhor do que o de tráfego? Cara, isso você só vai conseguir, o gestor de tráfego pago só vai conseguir se ele não for um apertador de botões, ele for um estrategista, um especialista, um cara que estuda, tá, o comportamento humano. Então, o papel do gestor de tráfego na análise constante dos resultados dos anúncios é extremamente necessário para saber o que está funcionando e o que precisa melhorar, o que precisa pausar, as análises de métricas e otimizações para o negócio escalar aquele resultado daquela campanha, entendeu? Porque hoje uma campanha ela tem vários resultados, tá? Pode ser alcançar o maior número de pessoas, pode ser levar o maior número de pessoas para iniciar uma conversa no WhatsApp, tudo isso é resultado, tá? Não só necessariamente a venda lá no ponto, lá na loja, lá a venda, quem vai fazer a venda no negócio local, etc., é lá a equipe comercial. O gestor, ele vai pegar e vai fazer tudo isso daqui funcionar de uma tal maneira, com estratégia, com inteligência, que vai chegar o cliente certo lá na hora e combinado com o proprietário do negócio local, com a equipe comercial, tudo certinho, isso tudo muito bem alinhado, então o gestor de tráfego tem até que entender de assessorar, né, ponta a ponta do negócio do cara, desde a gestão de tráfego pago é só a pontinha do negócio. Ele tem que entender também de processos ali, de venda, de negociação e tudo, para poder auxiliar o negócio. Você tem que ser completo, o gestor de tráfego pago tem que ser completo, tá? Tem que ser completo. Então, baseado nisso e dito isso, eu vou trazer um exemplo aqui. Por exemplo, após uma semana que a campanha está rodando ali, tá? Só um exemplo, né? O gestor aí nota que o anúncio, né, específico, né, um anúncio específico, ele está gerando muitas visitas no site. Então, ele resolve fazer o quê? Vou aumentar o orçamento aqui desse anúncio. Isso aqui é um exemplinho bem simples, tá, do que pode ser feito, tá? Isso daqui eu estou falando de uma campanha que está dando certo. Agora, você imagina um anúncio online que está dando errado. Então, o cara tem que entender muito mais isso daqui para poder saber o que ele tem que corrigir. Então, ele tem que entender de tudo isso que eu estou falando, tá? Não é simplesmente apertar botão, não. Então, o gestor de tráfego pago faz muito além do que apertar botões, tá? Ele impacta diretamente no crescimento dos negócios, tá? Depois, cara, do gestor de tráfego pago, os negócios cresceram muito por causa do digital. E o gestor de tráfego, que é estrategista, que é especialista, é responsável, né? Ele pega aquele negócio lá e consegue duplicar, triplicar faturamento, número de vendas, cara, através desse meio, tá? Através do trabalho dele. É claro que no final não é ele que vende lá, mas ele está fazendo todo o fluxo chegar lá. É uma perna do negócio, né? Além do marketing tradicional, o marketing digital virou,
cara, se não virou as duas pernas do negócio, tá quase. Porque é impactante quando você consegue fazer as coisas com estratégia, com atenção, com análise, né? E otimizando o resultado que gera isso daqui. E um impacto muito grande no crescimento dos negócios, tá? Locais, prestadores de serviço, o que seja, tá? Então, o trabalho do gestor de tráfego é essencial para transformar investimento em retorno e atrair clientes qualificados, tá? A função do gestor de tráfego pago é pegar um lead, transformar ele em qualificado e ele chegar lá qualificado. Ou pegar um lead qualificado e levar lá direto, tá? Porque você pode muito bem, através de estratégias de campanha, um gestor de tráfego, pegar um lead totalmente desqualificado e educar aquele lead com estratégias de funis, né, que são, né, é uma coisa um pouco mais aprofundada, vai ter aula disso aqui também. Eu digo aula porque os meus vídeos, os meus conteúdos são aulas. Isso aqui é uma aula, né? Eu não estou simplesmente só, não, isso é aula, tá? É um vídeo, um conteúdo de aula, literalmente, tá? Disponível aqui no YouTube para quem quiser, tá? Então o gestor ele tem que fazer esse caminho, ele tem que ser bom para fazer esse caminho. Tá? Tem que ser bom. Então, o trabalho do gestor é conseguir impactar diretamente os resultados e aumentar as vendas, por exemplo, de um e-commerce, fazer um salão de beleza ser uma referência na cidade, né? Organizar, né, ou garantir, na verdade, que uma empresa apareça no topo das buscas do Google. Isso é tudo o gestor de tráfego faz. Como? Entendendo de público-alvo, entendendo de criação de anúncios, entendendo de segmentação de audiência e análise de resultados e otimização. Esses são os principais. De que maneira? Sabendo como que as pessoas se comportam, qual que é o interesse delas, qual a necessidade delas, qual que é os dados demográficos, tudo isso ele tem que saber fazer. Então é isso que um gestor de tráfego faz, tá? O gestor de tráfego pago é um apertador de botões? Depois de tudo que eu falei aqui, que é só a pontinha do iceberg, para falar a verdade, tá? É só a pontinha mesmo. É verdade? Pô, apertador de botão? Pô, impossível, né? Impossível. Então vamos lá, para a gente poder ir finalizando aqui. Sim, já ouvi essa ideia de que gestores de tráfego seriam só apertadores de botão. Como se esse trabalho... Olha, como se esse trabalho fosse só configurar anúncio ali de uma forma mecânica, sem estratégia nenhuma. Só do que eu falei aqui, você já percebeu que o negócio... Você tem que ser estrategista, não adianta saber usar a ferramenta, qualquer um sabe. Chegar lá e apertar botão no gerenciador de anúncios, qualquer um sabe fazer. Qualquer um sabe ir lá no Instagram, apertar um botãozinho promover e acha que é gestor de tráfego pago. Fazer o quê? E funciona, tá? O botãozinho promover, se souber utilizar, funciona muito bem, tá? Então, é como se esse trabalho só funcionasse dessa maneira. Mas essa é uma visão, cara, simplista, tá bem longe da realidade, estou mostrando aqui, tá? Então, o trabalho do gestor de tráfego ele envolve análise detalhada de dados, entendimento profundo de público-alvo, adaptação de estratégias para cada negócio. Cada negócio é uma estratégia, tá? Não é a mesma estratégia para todo mundo, não. Academia é de um jeito, açougue é de outro, padaria é de outro, restaurante é de outro, e-commerce é de outro, infoproduto é de outro. O cara tem que ser bom, tá? Então é isso que um gestor de tráfego pago faz. E constante otimização para maximizar os resultados. Ou apertar botões, né? É só a ponta do iceberg, como eu disse. Entendeu? Cara, conteúdo muito top aqui. E se você quer aprender a dominar essa profissão, quer saber fazer exatamente, né, isso que eu estou falando aqui e muito mais aprofundado do que isso, se você quer ajudar as empresas a crescerem e você ganhar dinheiro também fazendo isso, que é lógico, né? Ganhar dinheiro, ser um especialista reconhecido no mercado digital, né? Como gestor de tráfego pago, como profissional ads, você pode chamar da maneira que você quiser, mas sempre vai ser gestor de tráfego pago. Como eu disse no começo do vídeo, digo agora, confira no link lá, o meu curso, Profissão Gestor de Tráfego, que está aqui na descrição, beleza? Clica lá, dá uma conferida, tem 7 dias de garantia para você, fica à vontade, que você vai ser muito bem-vindo e eu vou pegar na tua mão e vou te ajudar a você entender muito mais do que eu falei aqui, muito mais aprofundado, porque é muito mais do que isso, beleza? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Só a gente voltando aqui na telinha para finalizar. Então,
É isso que um gestor de tráfego pago faz, beleza? Eu espero que tenha te ajudado demais. Ó, não esquece, dá o seu like aí, inscreve-se, já compartilha com a galera, faz o seu comentário aí também. Se quiser fazer uma pergunta, pode fazer, estou à disposição para ajudar, estou à disposição para te orientar também, beleza? Então é isso, galera. Obrigado, fica com Deus, Deus abençoe demais, Ele está no controle de todas as coisas, não se esqueça disso, beleza? E até a próxima aula. Vídeo, conteúdo. Tchau.